Seja bem-vindo a este canal dedicado ao conhecimento da vida dos santos, aos seus inscritos e de forma especial levar para você conteúdos de espiritualidade. Chegou a primeira vez? Se inscreva e participe conosco. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês um santo que foi levado à honra dos altares e que nasceu em 1737. Ele se chama José Pignatelli e tinha este nome como civil. Era descendente de uma família nobre e por isso desde cedo foi educado. Imagine que aos seus 12 anos, junto com o seu irmão, ele já queria entrar na ordem dos jesuítas, fazer parte dessa ordem missionária, de explorar novos mundos e, sobretudo, alcançar as pessoas através do Evangelho. Por isso, ele se torna um exemplo desde criança naquilo que são as práticas da virtude. Ele tinha, sobretudo, um sonho de poder ir até as Américas e aqui poder evangelizar os índios, evangelizar as pessoas que nunca tinham acesso a este evangelho. Porém, desde novo ele foi acometido por uma doença, que é a tuberculose, e ela deixou realmente sequelas crônicas na vida dele. Então, teve sempre uma saúde delicada e por isso, quando se olhava para ele, para ver uma pessoa que precisava encarar todas as dificuldades, né, da missão, tinha-se um certo receio. Assim, ele passou a dedicar-se mais à área do ensino, fez isso em Zaragoza e viveu desta forma uma qualidade muito profunda de um educador, daquele que ensina. Mas para ele nunca foi uma coisa suficiente. Ele queria realmente exercer um apostolado, embora este apostolado sempre chegou para ele bem mais tarde. Ele começou a visitar os pobres, de modo especial aqueles que estavam presos. E de forma particular também ele ia ao encontro daqueles que estavam condenados à morte, que naquele tempo eram executados e enforcados. Mais tarde ele vai receber então o apelido de pai dos enforcados por este grande trabalho e desejo de alcançar esses homens que estavam ali à beira da morte. Seu caminho de profundidade, de amor, também a companhia de Jesus sempre se aprofundava. Mas em 1767 as coisas começaram a ficar realmente difíceis para os jesuítas e eles foram expulsos de boa parte ali dos países da Europa e depois tiveram que ficar com algumas casas em áreas mais distantes como a Rússia. Enfim, as coisas ainda tomaram novos rumos e a congregação foi suprimida. E aí você imagine a grande dor e o sofrimento de quando você tem um lugar de forma especial para viver, aprendeu a viver aquele carisma, ali você encontrou o caminho de santidade e de repente a igreja olha para aquilo e diz que aquilo não é um caminho de santidade, que este não é o caminho a ser percorrido para que possa encontrar o caminho do céu. Enfim, aqueles que orientavam ele e da qual depois ele passou a orientar outros, estavam com o seu destino, vamos dizer assim, mudado. Foi um golpe terrível que aconteceu com eles em 1773, quando aconteceu essa dissolução. Enfim, ele passa agora a lutar pela restauração da Companhia de Jesus. Neste momento tem muita gente que vai embora, que procura esquecer. Nós já vimos dificuldades como essas, né, em congregações onde as pessoas depois apresentaram dificuldades psíquicas, porque você fica meio sem rumo. Bom, ele enfrentou provavelmente tudo isso, mas ele não parou, lutou seriamente para que pudesse voltar à companhia. Ele vai realmente tomar isso como uma missão. Assim vai ressurgir os jesuítas, sobretudo através do esforço dele de poder recompor aquilo que é o caminho, o método de santidade e depois a missão dos jesuítas. Assim, mais à frente, ele consegue, junto ao Papa Pio VII, que pudesse se reunir os jesuítas na Europa, dando o primeiro passo da restauração. Mais tarde, ele vai se tornar aquele que é responsável do seminário em Colorno e depois vai conduzir, como também responsável geral, a Companhia de Jesus, dando a ela também aqueles alicerces que mais tarde vão consolidar a companhia e que continua trazendo muitas vocações e vai levando muitos homens a esta dimensão de poder exercer a missão em novos lugares, dando a vida por aquilo que são os ideais de Cristo. Enfim, depois da sua morte, ocorrida em 1811,
ele consegue presenciar a abertura de duas casas, uma em Nápoles e outra em Roma. Ou seja, ele ainda vivo consegue ver esse ressurgimento da companhia. Pio XII vai canonizar ele em 1954. Por isso nós vemos este grande homem que lutou pelos seus ideais, os ideais que estavam ali. Quando você tem fora de você, dentro daquilo que você busca, ver os seus ideais caírem por terra e você precisa mantê-los inabaláveis aqui dentro de você, sem dúvida, é um grande desafio. Muitas vezes a gente percebe as coisas, desmoronando no nosso trabalho, no nosso lar, e nós precisamos manter os nossos ideais. Sem dúvida, foi isso que ele fez, sendo um exemplo daquele que espera em Deus, daquele que vai determinado nas coisas que Deus coloca dentro do coração. Não foi a evangelizar os índios, mas encontrou dentro da própria companhia que desapareceu, entre aspas, o seu caminho de missão. Que este Pai dos enforcados, que dava ali a sua palavra, o seu zelo apostólico, àqueles que esperavam o encontro com Jesus, possa também nos ajudar diante deste encontro, nas nossas várias realidades, onde tem um grande desafio de restaurar esses ideais cristãos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã para mais um Testemunho dos Santos.